Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre dilatação térmica. O que é que seria dilatação térmica? Quando um material, uma substância, ele é aquecido ou ele sofre uma variação de temperatura, ele pode se dilatar, ou seja, aumentar o seu tamanho, ou pode se contrair, diminuindo o seu tamanho. Vai depender se a variação aumenta a temperatura ou se é uma variação de diminuição de temperatura, tá certo? E a gente vai ter basicamente três tipos de dilatação. A dilatação linear, onde a gente vai considerar apenas uma dimensão do objeto, ou seja, uma linearidade. E a gente tem uma barra inicial, imagine uma barra inicial que a gente chama o comprimento dela de L0, certo? A gente aquece a uma temperatura inicial T0, certo? Está uma temperatura inicial T0. E ao aquecer essa barra, ela vai sofrer uma variação de comprimento, que a gente vai chamar de ΔL. E esse ΔL que é a variação de comprimento, ou variação linear da barra, vai ser igual ao L0, que é o comprimento inicial da barra, vezes o alfa, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura desta barra, tá certo? Então, a gente tem o comprimento inicial L0, alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, não precisa decorar, porque cada material tem o seu coeficiente de dilatação, e a gente vai ter um ΔT, que é a variação da temperatura, o quanto foi aquecido ou o quanto foi resfriado dessa barra, tá certo? O outro tipo de dilatação é a dilatação superficial, e a gente já vai trabalhar com áreas, certo? E na dilatação superficial a gente considera uma área A0, alguns livros trabalham sendo S, né, para a gente não confundir, porque falam de superfície. E aí a gente vai ter também o coeficiente de dilatação, agora a gente vai chamar de beta, porque esse é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação da temperatura. Então é basicamente a mesma coisa, o que vai mudar é este coeficiente aqui, ó, o beta, porque esse beta é o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes alfa, né? Porque ele cresce em duas dimensões, alfa e alfa, que ele vai crescer em duas dimensões, essa superfície aqui, tá certo? Então a gente basicamente é só multiplicar também, não precisa decorar, porque cada material tem o seu. O único cuidado que a gente tem que ter é essa questão, trabalhar esse coeficiente aqui, ele dá em alfa, e a gente tem que multiplicar por 2 para encontrar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, certo? Então basicamente também só multiplicar. E a dilatação volumétrica. Então aqui a gente está trabalhando três dimensões, o volume. E aí é a mesma coisa. ΔV, variação volume, é igual a V0, que é o volume inicial, vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT, onde esse gama é igual a 3 vezes alfa, porque aqui eu tenho três dimensões, né? Do alfa, eu trabalho em três dimensões. Certo? Três dimensões. Coloquei ainda. Então esse gama aqui, três dimensões, mas é um coeficiente de dilatação volumétrica, também não vai precisar decorar, porque cada material tem o seu. O volume inicial, cada material vai trabalhar em cada questão. E essa variação da temperatura, a gente tem que só tomar cuidado para estar na mesma unidade de medida do coeficiente, tá certo? No volume, existem os líquidos também, certo? Que a gente também vai trabalhar. E um detalhe dos líquidos é uma coisa que a gente chama de dilatação anômala da água, anomalia da água, certo? Quando a água está sendo resfriada, como qualquer material, ela vai diminuindo seu volume, certo? Por quê? Porque eu tenho uma diminuição da temperatura, então eu vou ter uma contração em vez de uma expansão. Só que a água, quando chega de 4 para 0 graus Celsius, em vez de ela diminuir, continuar diminuindo o seu volume, ela aumenta de volume, certo? Então a gente chama esse processo de anomalia da água. Ela aumentando o seu volume, ela diminui a sua densidade, certo? E aí, como ela diminui a sua densidade, o gelo, por isso que o gelo, quando a água está no estado sólido a 0 graus Celsius, ele vai boiar, ele vai ficar na superfície. Então, por isso que o gelo sempre cobre a superfície dos líquidos. E outro detalhe interessante da anomalia da água é que se você esquecer, por exemplo, uma garrafa muito cheia no congelador,
quando ela congelar a água, ela vai ou desbarrotar a água, se tiver aberta, ou vai quebrar o recipiente, por estufar o recipiente. Porque a água, nesse processo, ela aumentou de volume, enquanto o recipiente diminuiu o seu volume. Então, quando a gente trabalha com líquidos, a gente também tem que tomar cuidado com a coisa chamada dilatação aparente da água, tá certo? Ou do líquido, no caso. Porque o líquido, ele dilata muito mais do que o recipiente. O que seria essa dilatação aparente? Imagine um recipiente cheio de um líquido e eu aqueço esse recipiente. Como eu aqueço o recipiente vai se dilatar. Só que o líquido se dilata muito mais do que o recipiente, então ele vai transbordar. Essa parte de água aqui que transbordou vai ser a minha dilatação aparente. Então, meu ΔV aparente vai ser a dilatação real do líquido. Por quê? Porque o líquido cresceu mais. Só que o recipiente também cresceu. Só que como o líquido cresce mais, ele vai derramar um pouquinho de água. Então, essa dilatação aparente vai ser igual à dilatação real do líquido, menos a dilatação do recipiente. Certo? A dilatação do recipiente, do frasco, depende da nomenclatura que tiver lá na questão. Certo? Então, vamos praticar um pouco aqui, aproveitar esse momento para praticar um pouco. Vamos pegar algumas questões aqui. Ó. O FAO. O fato de barras de ferros contidas em viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto pode ser explicado pela semelhança que existe entre os valores entre os valores do coeficiente de dilatação do material. Como eles têm coeficiente de dilatação muito próximos, parecidos, então os dois vão dilatar praticamente a mesma dilatação, certo? Então não vai provocar não vai dilatar nem mais nem menos do que o outro. Então não vai provocar rachaduras. Imagine aí se a estrutura de ferro da viga dilatasse mais do que o concreto. Então ele ia forçar o concreto a provocar rachaduras. Ou se o concreto dilatasse mais, ele ia ficar fragilizado porque ia ter um espaço vazio, oco ali no meio daquela estrutura dele, certo? Então no caso aqui a resposta correta, só para marcar, seria letra B. Coeficiente de dilatação linear desses materiais. Olimpíada Paulista de Física. É muito comum acontecer quando copos iguais são empilhados, colocados um dentro do outro, de dois deles ficarem emperrados, tornando difícil separá-los. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo de dentro do outro se... Então vamos imaginar a situação aqui. Ó. Eu tenho um copo aqui, e às vezes acontece, né? Você vai colocar lá no armário, e um copo trava dentro do outro, né? Quando vai guardar. E aí fica difícil de tirar. Se você tentar puxar, às vezes tem gente até que quebra, né? Porque está um copo dentro do outro aqui. Então, para a gente conseguir tirar esse copo, a gente teria que fazer um processo de dilatação desses copos, para facilitar. Então, o ideal é que a gente coloque água quente aqui, ó. Por que água quente no de baixo? Porque se eu coloco água quente no de baixo, ele se expande, facilitando a retirada do copo de cima. E coloque água fria no de cima. Por que água fria? Porque se eu coloco água fria, ele diminui a sua temperatura. Ele diminuindo a sua temperatura, ele tem um processo de contração. Então, o de cima vai se contrair um pouco, o de baixo vai se dilatar, facilitando a remoção de um dentro do outro, certo? Então, a resposta correta seria: no copo interno despejar água fria, no copo externo for mergulhado em água quente. Então a resposta correta seria a letra D, certo? Questão do ITA aí. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Primeiro vamos explicar o que é um choque térmico. O choque térmico é uma variação brusca de temperatura. Então é algo que está muito quente, você coloca no gelado rapidamente. Então, por exemplo, um vidro que você coloca no forno para fazer uma lasanha e de repente você tira do forno e coloca na bancada fria. Se fosse um vidro comum, ele poderia provocar rachaduras. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do vidro ele é alto. E aí, como ele ia ter um choque térmico muito bruscamente, ele iria modificar drasticamente a sua estrutura, certo? Então, se ele modificasse drasticamente a sua estrutura, poderia provocar rachaduras.
Então o vidro pirex ele vai ter maior resistência porque ele tem um baixo coeficiente de dilatação linear. Se ele tem um baixo coeficiente de dilatação linear, consequentemente, ele não vai se dilatar tanto, nem se contrair, nem se dilatar tanto. Então ele vai diminuir a sua modificação de estrutura, certo? A questão da PUC. Uma tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou-se no gargalo de uma rosca externa e não foi possível soltá-lo. Sendo o coeficiente de dilatação do zinco e do vidro respectivamente iguais a 30 vezes 10 a menos 6 e 8,5 vezes 10 a menos 6, como proceder? Justifique sua resposta. Temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água gelada. Então, mais uma vez, a física a gente tem que trabalhar de maneira a imaginar a situação. A gente tem o recipiente de vidro, né? E aí a gente tem a tampa de zinco que ficou presa no gargalo. Então, para soltar essa tampa aqui de zinco, ela teria que se dilatar mais, né? Então, como a gente fez no exemplo do copo, a gente faz igualmente aqui. Então, o zinco a gente joga água quente na tampa ou mergulha a tampa no caldeirão de água quente. Então, o zinco, a tampa, a gente coloca água quente. E o vidro, que ele tem que diminuir para diminuir o gargalo, a gente mergulharia no caldeirão de água gelada. Usando. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do zinco é maior. Isso vai fazer com que ele se dilate mais quando a gente mergulhar no caldeirão de água quente e vai expandir a tampa. Quando expandir a tampa, a gente vai colocar o vidro no caldeirão de água fria para que o vidro se contraia e aí facilite a retirada dessa tampa aqui. Tem que imaginar essa situação aí. Então, a gente, o mesmo exemplo, o mesmo princípio da questão anterior dos copos, tá certo? O El, né? Um coeficiente de dilatação, deixa eu pegar o ponteiro aqui, do aço é 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros de cada um e a uma temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius, o espaçamento mínimo consecutivo deve ser de aproximadamente... Então, olha aqui, tenho um trilho aqui e eu tenho outro aqui. Se eu deixar os trilhos do trem muito colados, o que é que acontece? Eles vão se dilatar e eles vão imprensar um ao outro. E pode ser que os trilhos fiquem fora da posição. Então, eu tenho que deixar um espaçamento mínimo aqui entre os trilhos do trem, certo? Então, eu tenho que saber esse espaçamento aqui. Esse espaçamento, ΔL. Não sei. Eu tenho que colocar esse ΔL aqui. Por que linear? Porque eu não vou considerar as dimensões de cima. Eu só quero considerar uma dimensão só. Então, ΔL eu não sei. Mas vamos lá. Ele me deu o comprimento inicial do trilho, 12 metros. Ele me deu a ΔT, a variação da temperatura, que vai de 40 até menos 0. Tá? A máxima é 40 e a temperatura do trilho é 0. Então, ΔT é 40 graus Celsius. E ele me deu o coeficiente, o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Linear é alfa. 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, a Celsius, não preciso me preocupar. Então, esse espaçamento aqui é o ΔL. Então, é só substituir nessa equação, né? L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, a variação do comprimento vai ser igual a 12 vezes 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 40, né? Então, ó, eu deixo a potência de lado um pouco, vou multiplicar os valores que eu tenho aqui. Então, ΔL vai ser igual a 12 vezes 1,1 vezes 40, né? Então,
528 vezes 10 elevado a menos 5. O quê? Que unidade de medida é essa? Se aqui estava em metro, então minha resposta vai ser em metro. Só que aqui tudo nas alternativas está em centímetro. E agora, José? Bem, a gente transforma para aqui o número decimal, pode ser, direto. Ou seja, a vírgula estaria teoricamente aqui depois do 8, né? Então vai dar 5 casas, né? Então vai ficar 0,00528 metros. Então tem um valor aqui em metros. E aí, não está ainda em centímetros. Eu tenho que transformar para centímetro. Para eu transformar de centímetro para metro, eu multiplico por 100. Ou ando 2 casas para a direita. Que vai dar 0,528 centímetros. E mesmo assim, não chegamos na resposta exata. Por que não vai dar exato? Porque a própria questão nos diz aqui, ó, aproximadamente. Então, aproximando aqui, arredondando, a próxima casa aqui depois do 2 é um 8, né? Então arredondo para cima. Então dá 0,53 centímetros, tá certo? Seria o meu delta L. Então a resposta correta seria a letra E, 0,53